Fala aí, rapaziada do meu timão. Eu aqui, ó, também. Olha o Cascão, tô com do Corinthians aí, Cascão. Ó, tô com o boné do Poucas Ideias hoje, ó. Viu, Zeca? Da quebrada. Da hora, hein? Mandaram pra gente no Donos da Bola. E aí, como é que... Beleza, rapaziada do meu timão? Você vai falar pra se inscrever. Eu sou o Fabrício Bósio. É isso aí. Esse aqui, que ele já é famoso, ele não precisa se apresentar, que ele é o Cascão. Mentira. Tô com o do Corinthians aí, Cascão. Rapaziada do meu timão, nós somos o Alambrado Alvinegro. Aqui na descrição você tem o nosso link. Se inscreve também no Alambrado Alvinegro, dá esse moral pra gente. Estamos começando a caminhada agora e estamos junto com o meu timão, que é o maior portal de um clube do mundo. Além de ser o maior clube do mundo, o Corinthians. É portal, assim, vale, independente. Portal que vale. Na verdade, eu vou ser bem sincero. O meu timão é melhor que as mídias sociais do Corinthians, disparado. Até porque, fala a verdade, né? As mídias do Corinthians têm que falar aquilo que precisa ser falado. E no meu timão as coisas são faladas. E muito em função do cara que tá aqui hoje, né? Vai abrir a câmera. Deixa eu ver. Fala Zeca, beleza? Vai ter o Zeca aqui com a gente também. Fala, Vessone. E o grande Rodrigo Vessone. Fala, Vessone, obrigado pela presença com a gente, por colar aqui no Alambrado com a gente, agora aqui no meu timão. Você vai ter que colar direto, velho. Tá em casa, véio. né? Não, tô em casa aqui, eu já tinha vindo como Alambrado, agora nessa parceria com o meu timão. Prazer, uma boa noite ao Zeca aí também, ao Fabrício aí e ao Cascão. E obrigado a todo mundo aí que tá chegando. Eu vou olhando aqui, impressionante, né? Os segundos vão passando, a galera vai entrando, muita gente vai estar com a gente. Vamos falar muito de Corinthians aí, e com visões diferentes, pensamentos diferentes. Acabou a moleza, né? Foram vão dar 23 dias sem nada, 24 dias praticamente sem nada. Vai acabar a moleza aí, quinta-feira tem Corinthians de novo. Revoltante, né? Tem Corinthians. A grande questão é a seguinte, a gente tem que saber se nesse tempo todo o Fernando Lázaro conseguiu ajeitar o time, conseguiu colocar as peças no lugar. A gente estava até conversando antes, né, de que o Corinthians tem quinta-feira um jogo que para mim é um jogo importantíssimo, porque normalmente o time joga a primeira partida fora de casa e se já começa tropeçando. Aqui, ó, para não ficar, porque eu tô meio assim, como é que eu posso dizer? Meio grande, para não dizer gordo, então eu tenho que ficar mais afastado para você aparecer, velho. Senão, né? Não, e assim, o Corinthians tem eclipse. Pois é, quase um eclipse. Porque o Corinthians joga contra o Liverpool fora de casa, que é um jogo relativo, é um jogo mais fácil. Obviamente, não, só o mais fácil vai ser em casa contra o Liverpool. Né? Mas o Always Red também era e o Corinthians, time de várzea, na Bolívia. Pô, de 6 fez 1 ponto. Pô, na moral, mano. Uma vergonha. Se juntar nós 4 aqui, juntar aqui, ó, os caras, o Paulo, fez 1 ponto contra o Always Red. Aqui, se juntar a galera aqui da nossa galera do Alambrado Alvinegro, compor ali com a turma do meu timão, o Fabiano, o Ticaró. Mano, a gente ganha do Always Red e do Liverpool. Se botar o Pedro, filho do Zeca... O Pedro, só que o Pedro também tá usando a chuteira do Neymar, é muito caicai e não vai dar certo. Véio. Não, mas o Pedro vai lá de atacante, dá caneta nos caras e faz gol, porque esse time aí, tanto o Always Red, foi uma vergonha que aconteceu ano passado, até porque era pro Corinthians se livrar do Boca Juniors, apesar do Corinthians ter eliminado o Boca. Mas esse tipo de dificuldade que o Corinthians está tendo, aliás, historicamente tem, né, na Libertadores. É isso. É uma coisa impressionante. Eu acho Ele dá azar até quando faz as coisas certas. Eu acho que precisa mudar essa mentalidade. Aquela vez em 2010, o Corinthians foi o melhor da primeira fase. Sim. Ele ia pegar o 16º, que ia ser um time mexicano. Só que na época, tem até... Puta, eu tento me lembrar, mas eu até bati no Google. É um negócio de gripe aviária, não sei das quantas. Os 2 mexicanos que iam classificar caem fora, aí joga o Flamengo para pegar o Corinthians. Então, até quando ele faz as coisas certas, ele dá azar. Tem uma, você falou de 2010, eu lembrei de uma coincidência, que a estreia foi contra um time também desconhecido do Uruguai, o Racing, se não me engano. Racing Clube. E o Corinthians tá 1-0 com 1 minuto. A bandeira dos Gaviões subindo, gol do Racing. Não, mas ainda em casa, virou o jogo. Mas assim, já entrando no jogo lá, galera, deixa o like aí, todo mundo aí. Você esqueceu de pedir o like. Deixa o seu like, tem o superchat também para você participar aqui e mandar sua mensagem. O Igor já falou umas 30 vezes pra mim aqui, eu esqueci. Tem que pedir like, velho. Pô, mas se o Igor fala, deixa eu falar. Pedir, não, mas eu vou interromper, você tá falando. O YouTube tem um algoritmo. Se as pessoas vão deixando like, mais gente é avisada. Dê o like aí pra nós, pra gente participar, pra resenha crescer. Se você não deixa o like, o algoritmo não entende que você tá ao vivo e não manda pra mais pessoas. É fundamental o like. Porque o próprio algoritmo entende isso. Ó, esses caras são referência de Corinthians, vou mandar pra mais gente, vou notificar mais gente com o like, entendeu? Olha lá, deixe seu like. Deixe seu like. Pronto, salvando a galera toda aqui. Então a gente estava falando... Mas assim, só entrando já no jogo de quinta, para mim é um jogo bem traiçoeiro. Eu discordo um pouco aí de vocês com esse lance do Always Red, porque eu não consigo ver boliviano na mesma prateleira de uruguaio. 2 times pequenos, mas eu acho que é outro cenário, é outro tipo de clube. É outra parada. Mas você está dizendo que o Uruguai é melhor. Sim, claro. Então se o Corinthians não ganhou do Bolívia... Não.
aí que tá. Então, eu acho que tem que entrar com uma postura, tem que entrar sabendo, ter essa parada de tanto tempo aí me preocupa, sinceramente. Você vê o Palmeiras com esse tempão todo aí, foi uma tiriça lá contra o Água Santa. Eu acho que isso para o jogador profissional, que ele tá sob pressão o tempo inteiro, sendo cobrado, os caras estão há 20 dias sem falar, sem dar satisfação, só treinando, não tem pressão, não tem torcedor na arquibancada, isso para entrar numa moleza E é quinta-feira. uma vergonha isso acontecer, né? Vamos ser sinceros. Mas, ó, 20 e poucos dias sem jogar. Então eu tô bem preocupado. Eu cheguei aí, aqui desanimado. Agora ouvindo vocês, eu tô ficando mais desanimado ainda. Mas no caso não é desanimado o meu caso é preocupado, porque é um time de postura muito fraca fora de casa. Sim, mas sim. Desde 18, hein? 18, 19, isso. 20, 21 e 22. Desde o Mancini, acho, né? Não, desde do 18, desde o Carille, quando começa o Carille até um pouco, depois que acaba o título brasileiro, começa em 18, perde todas fora de casa e lá em casa se vira. Verdade. Aí soma ponto, em 18 só não cai, pontos em casa. O Corinthians termina 2 pontos da zona de rebaixamento. As pessoas esquecem. Contra o Bahia. Vasco, o Bahia virando o Dani, mas era tudo em casa, porque ele perdia tudo fora. Então, assim, me preocupa muito o Paulo César está dizendo aqui, o Corinthians só joga em casa. Me preocupa muito quinta-feira, por ser fora de casa, por esses 23 dias fora, vai pegar... Você entra nas redes sociais do Liverpool, é assim, os caras estão tratando aquilo, falou, a gente não acredita que nós estamos numa Copa Libertadores. Saiu a tabela assim, fala, olha, o Liverpool está... Ou seja, é esse cenário que você vai pegar de um time que vai deixar 150% em campo. Se você entrar meia bomba ali, Zeca, né? Eu acho que a chance a gente tem, não sei se a gente vai conseguir rodar hoje, mas se não, em breve estará nas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente roda aí. A gente entrou em contato com o torcedor do Liverpool, lá em Montevidéu. E é isso, ele fala assim, não, estamos no grupo da morte, assim, o nosso sonho é passar para a próxima fase para ver se a gente ganha um dinheiro. Para ele, sabe? Todo o grupo é da morte. Os caras, tudo bem que o jogo não vai ser no estádio deles, mas assim, no dia a dia do campeonato, eles colocam 2 a 3 mil pessoas, que é o limite para eles. Assim. Você estudou o Liverpool? Eu estudei. O Liverpool ele é o tipo Juventus da Moca. Todo mundo gosta do Liverpool, não tem aquela coisa assim, sabe? Os caras estão em 8º no Campeonato Uruguaio agora. Final de semana passada eles ganharam do Peñarol, que é o líder, mas o Peñarol tava com o time reserva. Mas um jogo ruim, cara. Como é que chama o torcedor que você entrevistou? Chama Leonardo. Leonardo, a gente tem até interessante a entrevista, o Zeca entrevistou ele, tem um trechinho. Pode rodar então, Igor, pra gente ver o Leonardo, torcedor do Liverpool, falando um pouquinho sobre o jogo e sobre o Corinthians também. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo, yo soy hincha de Liverpool y bueno, quería contarles un poco, una breve reseña de lo que es la historia del club. Es un club que fue fundado el 15 de febrero de 1915, es un equipo de barrio y bueno, a nivel internacional no tenemos título. En cuanto a la hinchada, bueno, acá en Montevideo podemos decir que Liverpool tiene un poco de hinchada, pero bueno, para ustedes brasileños no hay punto de comparación. Un partido con buena recaudación, estamos hablando de 2.000-3.000 entradas vendidas. Y bueno, los jugadores, el plantel, tendrán el desafío de mostrarse o medirse a nivel internacional con clubes de peso. Y bueno, es muy difícil. Hay que ser honesto y ir con humildad, pero es muy difícil esta fase de grupo. Para nosotros es como el grupo de la muerte. Y bueno, y repito, contra el Corinthians, la idea es hacer un buen papel acá en casa, si posible ganar, y bueno, y ir con todo, sin ningún tipo de presión. La responsabilidad es Corinthians, que es el equipo grande en América, y bueno, nosotros tratar de sacar nuestro resultado. Y bueno, nada, quedo a las órdenes. Legal, isso aí ilustra bem. Muito legal. Isso aí ilustra bem o tamanho do Liverpool, a importância que o Liverpool dá para esse jogo, né, Zeca? Porque para eles é um jogo mais assim, importante da história uma coisa do que o torcedor do Corinthians precisa ter noção. O Uruguai é um país muito pequeno. O Uruguai, para as pessoas talvez não tenham noção, o Uruguai é menor do que a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste tem 4 milhões de pessoas, o Uruguai tem 3,5. Todo o Uruguai. Então, vocês imaginam o que é um clube que tem praticamente os 10 times do país, se não que jogam o campeonato, todos em Montevidéu. Por isso que ele fala é um time de bairro, porque é de verdade, é um de bairro mesmo. Então, não... E só que você está falando de uma escola de futebol que tem 2 gigantes, os caras têm 8 títulos desse país pequeno, 8 títulos de Libertadores,
3 mundiais, a seleção... 2 Copas do Mundo numa escola como essa de um país pequeno, cara, que para sair jogador... Sim. Se o Corinthians fizer uma peneira, avisar agora aqui, ó, são 9h15. Amanhã, 10 da manhã, temos uma peneira no Parque São Jorge, crianças de 10 a 15 anos. Aparece 50 mil crianças. Se fizer uma lá... Se fizer uma lá, vai aparecer 200, 100. Então, assim, para você garimpar jogador ali, é muito mais difícil do que no Brasil. Então, não leve muito em consideração esse lance do tamanho dos clubes, porque, de verdade, é uma escola muito tradicional e são times pequenos, mas que deixam a vida ali no que eles podem. A gente tem exemplos aí. O Vitor está dizendo até, Zé, para você completar. Um abraço para você, um abraço para o Vitor, para o Jonas, para o Robson, para a Larissa, para o Lucas, para o Valdir. Galera, todo mundo está acompanhando a gente. Acabamos de começar mais de 500 simultâneos, acabamos de começar, já tem 500 pessoas assistindo a gente. Então deixa o seu like aqui na nossa transmissão. O Vessone aqui está defendendo a tradição do futebol uruguaio, mas para mim essa tradição já foi pro saco faz muito tempo. Mas o Zé quer complementar alguma coisa. Obrigado, galera, que está assistindo a gente. O Alambrado Alvinegro aqui no meu time. Tem 2 curiosidades do Liverpool que eu acho curiosas. Uma é que, anos atrás, o Paul McCartney foi fazer um show em Montevidéu e o Liverpool foi levar uma carteirinha e uma camiseta de sócio eterno para ele, porque os Beatles, o Liverpool, sim. Mas o Paul McCartney é torcedor do Everton, né? Então foram bem. Foram bem. O marketing foi bem. E a outra história, diz a lenda que quando foram fundar o clube... Os 4 são Everton, né? Os caras giraram, não sei, Os caras giraram o globo e colocaram o dedo assim, ó. Aí parou em Liverpool. Então vai chamar Liverpool. Eu acredito nessas lendas. Não sei se é verdade, mas é boa. O futebol uruguaio é o seguinte: se o time for ruim, meu irmão, é dar correntinha pra cima, os caras vão bater. Não é, eles não são. Qual o termo que eu posso usar? Não é bobo o termo. Enfim, um outro termo que daqui a pouco eu lembro. Não é que nem tipo futebol, de repente, o time. Não são inocentes. Obrigado, Igor. Não é venezuelano nem boliviano, não são. Não tem inocente no Uruguai. Mas mesmo assim. Não tem um time pequeno no Peru, um time pequeno na Bolívia, no Equador. Agora, do Uruguai, meu irmão. Criar um cenário competitivo. Você vai ver quinta-feira. Pra mim, sinceramente, o Corinthians não ganhar desse time aí é uma vergonha. E o Corinthians não só precisa ganhar. Então, o Liverpool é o clube que vai fazer a diferença no grupo, porque é o grupo mais fraco. E vou te falar, o Corinthians pode condicionar ou um grande problema ou encaminhar até uma classificação. Porque na última Libertadores, perde lá na Bolívia. Quando ele perde o primeiro jogo, igual você está falando, o pior do grupo, cala e boca aqui. Ele já estava confirmado que era até a última rodada não ia estar classificado. Você ia precisar de resultado. Ao perder o primeiro, você condicionava o 6º jogo. E chegou no 6º, você precisando de alguma coisa. E era... Então, é isso. Só que se você ganha, você recebe o Argentino Júnior e o Del Valle em casa. A sequência é essa. Isso. Você pode fazer 9 pontos no primeiro turno. Aí encaminhou. Aí encaminhou bem. Ou seja, você pode encaminhar as 2 situações. Essa cara que vocês estão querendo dar para o futebol uruguaio, aí o Argentino Júnior, que eu também acho meia boca, mas aí sim tem a tradição do futebol argentino, os caras na Argentina. Tem um time que já foi campeão em 84 e ganhou a Libertadores. Eles caíram, o Argentino Júnior caiu no grupo o ano passado de River Plate, Estudiantes e o Red Bull. Aquele era o grupo da morte e eles se classificaram. Pois é, o Argentino Júnior eu acho um time de fato perigoso. Agora, o Liverpool não. O Corinthians tem a obrigação de chegar lá e meter 3-0 ainda. O Renato vai voltar, que é uma esperança, porque a dependência que o Corinthians está tendo do Renato Augusto é até certo ponto uma vergonha, assim, no sentido de... Porque você não pode depender de um jogador só, né? O Corinthians só não ganhou sem ele, é incrível, né? Não ganhou sem ele. O Christian Varleta já está à disposição para... todo mundo inscrito hoje. Uma coisa legal, até para a gente falar um pouquinho, daqui a pouco a gente não sei se você tiver, Igor, aquela escalação que o meu timão, inclusive, postou, uma apuração sua, a gente vai colocar na tela, de um possível Corinthians, né? Essa é uma possível escalação do Corinthians ali, ó, devidamente acreditado, porque é assim que se faz jornalismo, meu timão, Rodrigo Vessone. Eles treinaram, esse time treinou no domingo, foi um treino fechado, foi uma matéria até do Vitor Ticaroli, que estava aqui no Redação Meu Timão agora há pouco, e aí tem só uma possibilidade que o Fausto vai para a direita e o Juliano centraliza para o Renato ir para a esquerda, mas as peças são as mesmas, então é muito difícil que não seja esse time, o de quinta-feira, podendo ter essa troca aí, você centraliza vira o meia ali, o enganche que os argentinos chamam, né, que é o que joga atrás dos 2 centroavantes,
dos dois atacantes. Então o Juliano vem para cá, o Fausto vai para a direita e o Renato na dele na esquerda. Que acabou fazendo com que o Lázaro colocasse Rony e Fausto Vera juntos, tirasse o Watson, que era o cara que faz o corredor, tem a ver com os amistosos ou tem a ver com o Fausto Vera ser um gringo, já ter jogado na Argentina, tem que falar um espanhol? A minha tese é o seguinte, bola. Ele não quer tirar o Rony virou o Rony Cross para ele, não é mais Tony Cross, é o Rony Cross. Ele não quer tirar mais o Rony, só que ele sabia que a torcida ia cair de pau se o Fausto Vera não jogasse. O Juliano, você não pode não aproveitar a boa fase que ele tá. O Renato, se ele tirar, ou ele é demitido, ou é o impeachment do Duílio. Ele não vai tirar. Sim. Aí sobrou para quem? Sobra para o moleque. Sim. Então, normalmente é assim no futebol. Então, ele tá encaixando esses caras, tirando o Adson, mas dando um jeito de colocar eles. Porque quem ele tirasse daí... Tirando o Rony, né? Que é o da cabeça dele. O Papo Fiel com o Zé Maria tá marcado no dia 20, não tá? Dia 20. Dia 20 o Zé Maria vem aqui, o pai do Lázaro. Eu vou ser obrigado a perguntar pro Zé Maria sobre o filho dele. Se ele, é lógico, ele não cair, né? Se até lá ele não cair. Esperamos que não, mas... Mas é isso, ele tirou o Adson no treino para colocar esse time. O protegido do Lázaro é o Rony. Para mim, desse time, o Rony é o único... que não serve para ser titular. Cara, eu sou um cara que vai contra o que todo mundo acha, cara. Aliás, Caetano também não, mas é moleque. Eu gosto do Rony, cara. Eu gosto do Rony, cara. Você falou que ele é um carro sem GPS. É o seguinte, o Rony é aquele carro que ele vai rodar alucinadamente a cidade inteira, vai fazer umas entregas erradas, de repente. Imagina que ele fosse um vendedor, já se entregando alguns produtos ele ia entregar uma pizza no lugar que comprou esfirra, ele ia entregar um remédio no lugar que comprou uma outra coisa. Mas porque ele entrega. Ó, você não pediu uma pizza, mas tá aqui uma esfirra. Come, mata a fome aí, meu irmão. Se precisar, ele dá ré e vai lá entregar. Ele dá a volta, vai e busca de novo. Mas é muito pouco pro Corinthians. Mas quem que vai fazer essa marcação? Mas é assim, Cascão, eu entendo o que você fala, mas ao longo da história desse clube, o Corinthians teve muitos Rones na sua vida. Mas Rony lateral direito, Rony goleiro, Silva, Rony lateral esquerdo, Rony atacante, Rony centroavante. E a gente idolatrou esses caras, a gente gostou deles, eles deixaram tudo. Então, assim, o corintiano se acostumou de ter os Rones em várias posições ao longo da sua história. Mas o que você quer dizer? Um cara que sabe da sua limitação técnica, que cumpre aquela função, aquela determinada função, faz bem feito e não vai te brilhar, não vai brilhar. Uma pergunta, uma comparação entre Rony e Fausto Vera. Quem fez mais coisa certa? Quem fez mais coisas boas e coisas ruins? Não no sentido de fazer coisa ruim, mas quem fez mais coisas boas e ruins no Corinthians? Junta as duas. O Rony ou o Fausto Vera? Quem fez mais já é o oposto. Não, quem fez mais coisa errada? Quem fez mais coisa errada? O Rony ou o Fausto Vera? O Rony. Quem fez mais coisas boas? O Rony ou o Fausto Vera? O Rony. Eu realmente acho que o Corinthians... O Rony fez mais pelo Corinthians do que o Fausto Vera. Quem é melhor? Lógico que é o Vera. Mas é que o Rony também tá desde 2021, né? Por isso que ele tá fazendo mais coisa errada Porque ele também tá fazendo mais. Mas, cara, eu acho que o Rony entrega. E talvez essa junção... Você fala desse jogador com limitação, você coloca o Ralf aí? Tipo, o Wilson Mano, ele era um craque? Ou ele não fazia o feijão dele muito bem feito, ajudava nas posições? É uma boa comparação comparando os períodos. O Mano não era um craque, mas a gente aprendeu a gostar. O Ezequiel era um craque? Não era. O Giba era um super craque. O Ezequiel até... O Ezequiel e o Mano era bom. Pra mim, o Wilson Mano é o Pelé perto do Rony. O Jorge Henrique era um craque, supra-sumo da técnica? Não, mas ele fazia o dele ali no lado direito. O Rony tem mais a cara do Corinthians do que o Fausto Vera. O Romero era... Por exemplo, aquela bola do Ituano, da cabeça... Se é o Rony enfia a cabeça na trave e é 1-0. A gente não tinha volante para hoje, que ele ia estar internado com traumatismo craniano. Mas ele ia fazer o gol. Teria feito isso gol. não questiona a dedicação então, dele. Eu acho que é entender que existe um Rony, é entender o que esse cara pode ajudar o Corinthians. Rony é raça, o resto é fumaça. Entendeu? Então, mas é triste. O Romero, na primeira passagem, era o craque? Não, mas o que ele entregava, o que ele fazia... suprir uma necessidade ali que era o básico e o torcedor amava aquilo. Mas é que eu acho que ele não supre a necessidade. Mas, vamos ver, vou torcer por ele. Eu prefiro torcer por ele, sinceramente, eu prefiro torcer por um cara como ele, que foi formado ali desde na base. Desde os 4 anos, cara. Que é moleque base, ali. 4 anos. Do que esse monte de enganador que aparece aí. Alguma ligação com o Ralf, se eu não me engano, mas posso estar falando besteira. Eu acho que não. Eu lembro quando ele apareceu na base do Corinthians, cara, é que ele apareceu com o Xavier, lembra o Corinthians e Bahia?
O Coelho que dá chance para ele, né? A história do Rony é uma história muito bonita, na verdade. O lance do irmão. Do lance do irmão. Então, e eu tenho um pouco a ver com a história do Rony, assim. Eu sou meio suspeito para falar. Eu trabalhava no Diário Lance em 2004, 2005. Você que fez a matéria, né? E eu fui na casa do Rony, na verdade, para fazer a matéria com o irmão dele, o Tupã, que tinha 16 anos, e o Rony tinha 4, 5. Então tem uma foto do pai numa casa humilde, acho que no Embu. Tô velho. Que ano foi isso aí? 2004, 2005. E aí tá o Rony, pequenininho, 4, 5 anos, o Tupã, 14, 15 anos, e o pai. E a matéria era o seguinte, o Tupã foi diagnosticado com problema no coração, jogava no Palmeiras, e o Rony, 5, 6 anos, já jogava no Corinthians. E aí o Palmeiras disse, você ou tenta um tratamento ou para de jogar. Porque o seu problema é grave. Ele não para de jogar, ele permanece jogando na várzea, os médicos estavam certos. Ele tem um infarto, vai para o hospital e fica internado, o Rony chega a visitá-lo, e ele até faz um pedido, cuida do pai, cuida da mãe, vira um jogador e cuida deles. E aí ele acaba falecendo. E o título da minha matéria aquele dia no Diário Lance, no dia seguinte, foi Esperança, que na época o menino tinha uma esperança de fazer um tratamento e voltar a jogar. E hoje o Rony usa a hashtag Esperança em todas as publicações nas suas redes sociais por conta daquela matéria, que aquele jornal ficou na casa dele, aquele jornal ele olha para aquilo e serve de inspiração até hoje para ele e para o pai. E o hashtag Esperança que ele usa é por conta do título da minha matéria. Então, você vai ter exclusivas com o Rony até o fim mas da vida. É um cara que eu, sinceramente, é daqueles caras que eu vou torcer para ele por muito tempo, assim. Eu vou torcer em outros por ele clubes, também. Sem brincadeira, assim. É como o Júlio César, goleiro. Era um cara que eu tinha tanto carinho, tanto respeito, que eu ia torcer por ele para onde ele fosse, que era um cara muito do bem. A gente começa a pescar esses caras, assim, que tem uma trajetória. Claro, corneta ali, quando tá jogando no seu time, mas que você passa a gostar dele. Sai mandando uns abraços aqui para eu fazer uma pergunta. Um abraço para o Valdir Virgílio, obrigado por seguir a gente. Deixe o seu like, curta a nossa transmissão aqui no meu timão. Aqui na descrição tem um Alambrado Alvinegro, se inscreva no Alambrado Alvinegro também. Um abraço para o Felipe Monteiro, para o Igor, para o Valdir, para o Luiz, tem muita gente assistindo a gente aqui, o Renan Pereira, o Jorge, o Magno, enfim, muita gente, Gabriel Souza. Tem gente até perguntando como é que faz para ter o Jean-Pierre, perguntando como é que faz para ter a canequinha da Alambrado. Vamos fazer a canequinha da Alambrado. Uma promoção. Aliás, teremos bolas em breve. E a gente tem. Também, pode jogar, Igor. Ó, você falou, a produção Igor voando, ela foi buscar já a matéria. Espetacular, tá vendo? Ó, o Rony. Parabéns, hein, Igor. O do meio é o Tupã. O pai. E o pai ali. E então o Rony é o baixinho pequenininho. O Rony é o pequenininho ali, e aí na época era o desejo do Tupã era voltar a jogar, não conseguiu profissionalmente, só que a paixão pelo futebol fez com que ele jogasse, eu vou para a várzea, eu quero jogar. E aí aconteceu o que os médicos mais temiam, né? E ele acabou tendo ali o problema no coração. Jogava de quê, o irmão? Atacante. Era atacante. Aí deu arritmia, e aí o Rony chega aí pro hospital, tudo para encontrar com o irmão, e aí aquelas coisas que a gente não explica muito, né? Antes desse jogo do Bahia, que você lembra, que é meio que a estreia dele faz o gol, o PVC me liga. Falou, Vessone, eu vou participar da transmissão, tem alguma curiosidade aí que você podia dizer, tal, do jogo? Eu falei, vai jogar esse menino aí, o Rony? Contei a mesma história que eu acabei de contar. O PVC falou, caramba... Tinha jogado a copinha nesse mesmo ano. Ele falou, caramba, que legal, pô, história bacana. Beleza. O jogo começa a rolar. O Cássio se sente mal, deu ali um negócio no estômago, para o jogo. Que ele fica ajoelhado do lado da trave, acho que ele pede e fala assim, cara, pode botar a crescer que eu tô passando mal. Isso, eu tô passando mal. O PVC percebe que tem um gancho um pouco maior. Ele tem um tempo para falar. E ele vai e conta a história do Rony. O Cássio toca a bola, joga pro ataque, gol do Rony. Na hora, jogo. Velho. E aí o Vilani, que tá transmitindo, a narração é linda. Quem quiser pega depois aí no YouTube. Ele fala, é para o seu irmão, Rony. Não sei... Por quê? Porque tava muito ali que o PVC fazia segundos que tinha contado a história. E aí o Vilani narra o gol. Foi pro seu irmão, Rony, não sei o que tal. E ficou um negócio, sabe? Você não explica, o PVC me ligar, eu contar, ele pegar o gancho. Deu crédito, né? Sim, na época ele falou e tudo. Mas eu digo assim, olha como casou, e aí o Cássio passa mal, sai pro contra-ataque,
sai o gol pro narrador citar o irmão dele. São aquelas coisas que... Bom, então agora eu vou torcer pro Rony. Pra galera participar pelo Superchat também, tem muita gente mandando mensagem, a gente vai ler todas as mensagens da galera que tá participando aqui no Superchat. Mas assim, eu sinceramente, Mas eu entendo as críticas, claro, porque ele tem sua limitação, isso é claro. Minha crítica é pelas limitações. Sim. Eu acho que a gente acostumou aí com o Ralf, né? Que é um cara que entregava muito mais até. Na verdade, você se acostumou com muitos outros volantes recentes. Caras. Pô, Elias, Christian, aí depois veio o Guilherme Torres, que era muito bom. Moacir, que era bom de bola. Bruno Henrique. Então o Corinthians... Jusilei. O Corinthians vem com uma leva. O Paulinho. O Bruno Henrique está falando aquele que jogou no Palmeiras depois. Sim, que está lá na Arábia, agora está voltando. Tá acabando o contrato. Mas era bom de... Sim, mas muito era bom de bola. O Rony, viu, Zeca? Queria você falar sobre o Renato, fala de craque agora. Isso sem contar Vampeta Rincon. Não, ficou mais para trás, apelação. Moacir, 93. Aí você jogou aí muito apelação. também. Renato Augusto, Zé, vamos falar sobre o homem que está de volta, a importância dele aí pro Coringão. Total, cara. Agora, o que... Lembrando que são 13 jogos no ano, nos 10 que ele jogou, o Corinthians não perdeu, e nos 3 que ele não jogou, o Corinthians perdeu 2 e empatou. Dá like na live, a galera tá pedindo pra eu falar, dá like na live. Dá like na live, papai. Vamos pra cima. Na semana passada teve o sorteio da Libertadores, e logo depois teve a Copa do Brasil. E aí eu peguei e fui ver a tabela do Brasileiro também. É um pouco desesperador, assim, porque a gente, falando do... E o Palmeiras na terceira ou quarta rodada? Não, e a gente não... No Allianz Parque. A gente não tem elenco pra esse... Cruzeiro, não tem elenco pra esse... Não tem elenco. Um jogo difícil. Então, assim, o que vai fazer com o Renato Augusto? Fortaleza fora, acho. O Renato Augusto não pode jogar todos os jogos. Pois é. O que a gente vai fazer com ele? A gente estava até conversando sobre isso lá na Band, lá nos Donos da Bola, exatamente sobre isso. Que a ideia, e seria condizente isso aí, é preparar o Renato para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Tirar ele do Brasileiro. Na teoria você tem razão, mas aí você pega o Palmeiras, você faz o quê no final de semana? É muito difícil. Sequência, como ele disse, é bem complicado. Por isso... Então você vai para o Uruguai, volta, vai para Belém. Ou seja, você está aqui, você vem aqui para o sul, Belém, volta, e aí já pega o Argentino Júnior, depois o Palmeiras... E outra, se ele fica fora, o Renato machuca, o que pode acontecer? Pode. O que acontece? O Corinthians perde o ano, aí perde... Quando você perde um mês, nós estamos falando de 7, 8 jogos sempre. Um mêsinho que perdeu é 8 jogos. E ao mesmo tempo, quando saiu toda a tabela da Libertadores, eu fiquei pensando, cara, não tô falando só do Corinthians, tô falando de qualquer outro time. Nunca foi tão fácil ganhar a Libertadores. Tanto que o Palmeiras e o Flamengo estão nadando de braçada. Tem uma coisa sobre... Só para ilustrar essa história da facilidade da... Então lê o Superchat, que aí depois eu Superchat aqui, um abraço pro Augusto Cast, que mandou aí R$2,20 pra gente. Muito obrigado pela colaboração. Demais. O Alambrado e o meu timão agradecem, muito obrigado. Ele tá dizendo uma coisa que até eu postei nas minhas redes sociais, ele diz assim, o Corinthians não perdendo na quinta, já fico feliz. Que eu fiz uma enquete assim, baba... se não perder tá bom, ou vai perder. Se não perder tá bom. Eu acho que é baba. Tem porque que ganhar. Mas é o que o Versione falou no começo. Infelizmente, o sentimento da torcida, cara. O corintiano ele tá com fora medo de casa. O corintiano então tá pessimista. Porque é o que tá se apresentando. É isso, o time tem que mudar a nossa cabeça. Não é a gente mudar a cabeça. Foi o que eu falei aqui quando vocês começaram a falar assim, cara, eu vim pra cá desanimado, agora tá pior ainda. Aí o Duílio vem na coletiva, que ele marca a coletiva lá. Enfim, para tirar o Roberto, que eu acho que até foi acertada, a decisão acertada. A gente falou aqui em outros momentos que eu acho que deveria ter uma administração, uma gestão mais profissional e não dos amiguinhos. Vou pôr um amiguinho aqui, um amiguinho ali. É sempre amiguinho, chega disso, pelo menos é meu modo de pensar. E ele vem e fala que não vai ter contratação nenhuma. Quer dizer, já até desanima mais o torcedor, deixa o torcedor ainda mais pessimista, porque você já está... uma quantidade imensa de jogos. Vão ser 70, 80 jogos numa temporada, dependendo, obviamente. Lembrando, a janela fecha amanhã para quem é do exterior, que são normalmente os jogadores melhores, e abriu a CBF exceção por causa do Água Santa, virou dia 20 interna. Se não era amanhã também, aí acabou, só julho. Quer dizer, só tem o Água Santa, né? Não, então, pelo Água Santa, a CBF trocou para todo mundo. Por causa da final. Por causa da final. Então você pode trocar até o dia 20, você pode... do Água Santa, você podia pegar esse meio esquerdo do Água Santa. Não, já tem uma possibilidade de pegar o meia, né? Como é que é o nome do meia do Água Santa? O Luan, mas parece que tá indo para a China. O Corinthians tá sendo usado, mas Corinthians e Cruzeiro,
mais para que os chineses paguem um pouco mais para o Água Santa. Porque tem muito disso, né? Tem. Na verdade, especulação. Na verdade, vou ser bem sério, os caras usam muito lá, o pessoal no Donos da Bola enfim, da imprensa em geral, os caras da televisão. Porque você é o Cascão. Para valorizar jogador. Deixa eu falar, essa caneta aqui, Cascão. Essa caneca vale R$2. Se eu falar que é do Cascão, ela vale 4. Pois é, isso, mas os caras da imprensa têm que ficar ligados com isso também, né? Eu mas converso tem muito com, isso, assim. Com o Neto. Tem muito isso, né? O Luan Dias, o Água Santa pediu quase 4 milhões. Por isso, ele quer ter. E aí, se eu vou falar, o Corinthians quer o Cruzeiro, quer a chinês, e fala: caramba, esses clubes grandes quer, eu pago. Você puder ver 25, eu acho. Pô, mas tem contrato. Mas já deu uma rodada aí. Perguntar 25 anos, 4 milhões para um cara que tá. ele uma aposta. Não é uma aposta legal, cara? O Barleta foi 6, na verdade, né? Não sei. O Barleta é uma aposta, só que é de 21 anos por 6. Você acha que ele tem bola para jogar no Corinthians? O Barleta? É muito difícil, cara, falar com antecedência, assim, sinceramente. Eu vou ser sincero que eu vi pouco dele, viu, cara? A questão para mim é que sempre cara que é contratado, você não sabe nem como o cara se comporta. Porque quando, principalmente jogar jovem, em time grande, né? Jovem. E assim, as pessoas têm que ter noção de que para um jogador dar certo, tem muita coisa para não dar errado. Uhum. O empresário do cara tem que ajudar. Que ele tá comendo a bola nos treinos. A família tem que ajudar. A Maria Chuteira tem que ajudar, a noitada. Porque o cara começa a viver coisas de facilidades, tal, que ele não tinha. Sim. Alguns se enquadram, alguns conseguem e vai embora. Outros ficam pelo caminho. É difícil dizer assim como ele vai se comportar. De facilidades e de dificuldades. Sim, também, né? Também, de pressão. Às vezes o cara é daqueles que põe a cabeça igual um peru para baixo da terra, porque não aceita a pressão. Tem cara que já encara, vai para cima. Tem um lá que acontece isso, né? Tá acontecendo faz 2 anos aí que tá, né? Sempre tem, né? Luan podia estar arrebentando. O que você, Vessone, a gente participou antes aqui do Redação Meu Timão, e eles perguntaram que você ia fazer uma promessa. Você fez uma promessa, é isso? Se o Caetano fosse jogar, que história é essa? Eu não sei, eles me zoaram. Sacanagem da deles. promessa eu não sei o que é de verdade, eu não lembro. Se alguém no chat relembrar, eles falam. Mas o meu argumento só do negócio do Caetano era o seguinte: a minha bronca com o Lázaro durante a primeira fase o Caetano não joga no jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele foi no segundo contra o Santo André que não valia nada. E eu ficava, peraí, daqui a pouco, se precisar desse cara numa Libertadores, por que não deu rodagem? Por que não jogou? Ele dava para ter jogado em Limeira. Explicando por que ele vai jogar também, né? Que o Bruno Mendes está suspenso. Mas e o Balbuena? O Balbuena voltou da seleção paraguaia, mas está treinando o time de baixo. Acho que o Lázaro está sem confiança nele, porque ele não vem bem mesmo, todo mundo sabe disso. Mas vem mal, né? Então, é isso. Mas o meu ponto é o seguinte: por que não deu rodagem para o Caetano? Tudo bem, não é mais menino, ele tem 24 anos, fez uma Série A inteira pelo Goiás, pegou Caleri, Gabigol, ele jogou uma Série A de brasileiro, ele tem a sua rodagem. Lógico. Mas no Corinthians, ele saiu moleque, começou a ser emprestado, aquela coisa de voltar para o clube. Podia ter jogado mais uns 2 joguinhos, pelo menos, do Paulista, até para sentir como que era. Você viu um pouco já do Caetano? Sim, eu me lembro dele no Goiás também, porque o canhoto, o zagueiro, canhoto. Fazer uma comparação com os caras zagueiros que apareceram recentemente, até pra gente ter uma comparação aqui. Pensei em 3 aqui. O que tá no Atlético Paranaense, o Pedro Henrique, aquele que foi pro Fluminense, que apareceu muito bem, mas que foi mal com o Jair Ventura, não? O Léo Santos? O Léo Santos e o Caetano. O Léo Santos tá lá. Mas tava sendo negociado. Tá tentando fazer um ranking, ou tem característica parecida, até pra gente poder. Você disse que acompanhou um pouco do Caetano. Qual dos 3 é melhor? E o Robert Renan? Que o Robert Renan jogou pouco no Corinthians. E é muito jovem, né? 18 anos. Ele já tem 24, né? O melhor de todos parece o Robert. O Caetano faz uma grande Série B pelo CRB em 21. Aí ele vai para a Série A, faz uma grande Série A pelo Goiás, cara. Joga 30 dos 40. Então ele já não é tão novinho. Não, 24, ele tem 24 anos. Ele já tem. Dá para colocar. Não tô falando que não é loucura. Não é um moleque colocar. Eu só queria que tivesse tido uma rodagem durante a primeira fase. Mas estão tratando como um moleque, né? É isso. Esse é o problema. É porque ninguém conhece. Não, vamos segurar. Segurar o que? Era Campeonato Paulista. Então, será que não estão como moleque pelo que ele está apresentando nos treinos? Mas parece que ele está treinando bem pra caramba. Sempre treinou bem. Então, para mim, aliás, ele é canhoto. Para mim, aliás, de todos esses que você falou, o Pedro Henrique é o melhor. Eu acho o Corinthians fez uma cagada a diretoria liberar o Pedro Henrique, que ele daria para ele ser aproveitado agora nesse momento. Ele foi vice-campeão da Libertadores, pois né? É. Agora é isso, ele tá treinando bem, não pode ser tratado como ele tá tratando. Então agora a gente vai ver ele ao lado do Gil, e aí ele optando aí por esse cara. Quer dizer, tá evidente que o Balbuena vai vazar, o contrato dele acaba em julho, 30 né? de junho,
30 de junho. É. Então tá evidente, porra, ele tá perdendo pro Caetano, que até ontem não tava nem relacionado. E aí, explicando, o Bruno Mendes pôs a mão na bola contra o Flamengo, foi expulso na última rodada, e você tem que, sempre de um campeonato para outro, no primeiro jogo, você cumpre a suspensão normal. Quem é o reserva? Na teoria seria o Balbuena, mas virou o Caetano. Mas quem que é o reserva agora no banco? O Balbuena. É o Balbuena. E se acontece alguma coisa? É o Murilo, menino da base de 20 anos que jogou a Copinha. Não tem elenco. Mas eu acho uma coisa interessante, naquele campinho que você montou ali do meu timão, que daqui a pouco a gente vai colocar de nesse aí, ó. É esse meio campo que é um esquema mais ou menos que deu certo com o Flamengo no passado, né? Do Losango ali, ó, no meio campo. Mas era o do Queiroz, né? Não, o Corinthians nunca jogou nesse sistema. No VP era 4-3-3. É só com o Lázaro que começou esse ano. Pode ser mais interessante ainda para o Renato Augusto, cara. Ele melhorou o Renato, o sistema ajudou muito o Renato. Ajuda muito, claramente ajudou. 3 caras para ajudar ele na marcação. Ajudou muito o Renato. Então, acho que nesse aspecto, o Renato, cara, esse sistema ajudou o Renato, ajudou o Watson, que também faz um ano muito melhor do que fez. Mas o Watson entraria onde nesse? Não, nesse caso não vai entrar, né? Eu digo, em relação ao ano, claramente melhorou para os dois. O Fagner também melhorou para ele. O Watson em campo, o Corinthians estava jogando nesse mesma coisa. O Watson entrava no lugar de quem? Do Fausto Vera? Não, tava Rony, Juliano, Renato e o mim, Watson. Às vezes eu vi o Corinthians jogando tipo no 4-3-3, com o Watson aberto pelo lado direito, com o Roger Guedes aberto pelo lado esquerdo. É 4-4-2 desde o primeiro jogo lá em Bragança. Tá assim exatamente esse losango. Aquele treinador que era de São Paulo, lá, o que se aposentou, o Autori, chamava de esquema diamante. Ele falava que era o diamante que jogava. Cara, eu acho que é uma boa, eu acho essa escalação uma boa. Tirando a questão do Caetano, porque ignorância minha de não conhecer o jogador, sim, cara, eu acho que Rony e Fausto Vera vai fazer uma dupla de volante interessante no Corinthians, cara. Vai ser bom para os dois, eu acho. Porque o Fausto Vera tem uma qualidade de passe muito melhor que a do Rony, não precisa muito, mas tem muito melhor do que a do Rony. E o Rony tem uma qualidade de entrega que nenhum jogador no meio campo, e nenhum jogador do time do Corinthians, talvez só o Fagner, tenha. Que é a entrega que o Rony tem em campo, cara. Pera, mas esse lance da diretoria encantar a serpente é o que tá me incomodando. Beleza, machucou qualquer um desses aí. Quem que entra? Na esquerda, Bidu. Na direita, Rafael Ramos. Quer dizer, na zaga não tem ninguém. Na zaga não tem, porque o Balbuena vai vazar. O time titular do Corinthians, o elenco claramente ele bate ali com qualquer um. Tanto que bateu no Flamengo e foi lá e amassou o Flamengo no Maracanã. Lógico. O time titular segura as pontas. Só que aí entra o que vocês falaram da maratona. Faz o quê? Com o Renato Augusto, né? Isso, mas faz o quê? Não faz quarta nada. domingo. Cara, o Fábio Santos tá com 37. Ele vai fazer 38 no final do ano. Aí ele vai pegar... Eu já li alguma coisa que quer renovar por mais Gil, um ano. 35. Aí o Fagner 34 para 35. Renato, o Gil, Juliano. 35, o Cássio 35, Juliano 33 para 34, o Renato 34, o Guedes 26. Os atacantes tá beleza. Sim, Mas também assim, machucou um dos dois atacantes. Quem joga? Então, ou tomou terceiro amarelo? Não tem centroavante, por exemplo, no lugar do Yuri. Não tem. Mas nem o Roger. Vai entrar assim, o Watson. Cai muito. O Romero não tem condição. E o Mezenga? O Mezenga tem 34 anos, meu. Não dá, né? Esquece. Né? Sabe por que você perguntou isso? Porque é o Júnior Moraes que não joga. Então, entre alguém que não joga... Porque o Igor acabou de falar pra mim assim, e o Júnior Moraes? Então, na hora eu associei o Júnior Moraes. Mas por isso que você tem um que nem joga... Então o Bruno Moraes virou Pelé. Um que nem joga e ganha uma bala, né? Porque ele veio do Shakhtar Donetsk ganhando uma bala, e aí os caras colocavam, a galera do meu timão colocava, vocês sempre colocam lá o porquê que os caras estão... Aí era alergia. É alergia da bola mesmo? Uma das... Ele já teve 5 períodos de ausência, né? Eu fiz o levantamento... 0 gols, né? Ele tem um gol contra a Portuguesa do Rio. Eu fiz o levantamento. Dá like aí, pessoal. Ele jogou 40%, ele foi relacionado para 40% só dos jogos e jogou 10% dos minutos possíveis, cara. Uma vergonha. É um salário aí de mais de 500 pau, tá? 1 ano e 9 meses de salário. Isso foi uma aposta do próprio Duílio, né? Do Duílio, do Roberto, todo esse ano. Algum pai tem esse filho. Eu não sou advogado dos diretores do Corinthians, longe de mim. Você não vai defender a contratação do essa daí não tem como defender. Essa não tem. Quando ele foi contratado, ninguém meteu o pau na contratação. 34 anos, vindo de uma lesão de cruzado. Mas aquela questão de ser um jogador que veio numa oportunidade de mercado, de ter história... Esse é o maior problema. Essa 34 anos de mercado com lesão de cruzado. A chance de dar uma M... Por exemplo, o Barleta não deu certo. Cara, o cara faz 21 anos um puta de um paulista, cara. É do jogo, velho. É do jogo. Foi uma oportunidade. Mas alguém de 34 com lesão de cruzado, que ele tratou dentro do Corinthians. Eles conheciam o cara, ele ficou 6 meses tratando
dentro do CT do Corinthians como jogador do Shakhtar. Essa daí, para mim, não tem desculpa. Lembrando para você dar o seu like aqui, se inscreve também aqui embaixo na descrição da nossa live aqui no Meu Timão, tem o link do Alambrado Alvinegro, se inscreve no Alambrado. Isso, e só uma coisa, e a mesma coisa o Luan vinha de 2 anos, a gente voltando um pouco, né? O Luan vinha de 2 anos, tá ele não jogava no Grêmio. São 50 nomes, é isso? 50 nomes, o cara não foi. Mas o Corinthians tem 50 jogadores. Pois um monte de molecada de 16 anos, tá? Cara, e se juntar o Luan e o Júnior Moraes, Luan e Júnior Moraes, caras que não vão jogar no Corinthians, a gente já sabe, daria para de cara bom aí, meu. Dá o quê? Uma milha aí. 1.300, mais ou menos. Mas dá para contratar mas aí, craque. Então, aí vem o Duílio falando que tudo bem se eu não ganhar nenhum título, eu tô resolvendo as dívidas do clube. Isso é o argumento dele. É o argumento dele. Que eu acho até louvável, desde que isso sempre tenha ficado claro e desde que não tivesse essas aberrações do tipo Luan, do tipo Júnior Moraes. Se você tá com um time com o Caetano, com o Rony, tipo, estamos aqui enxugando, e a torcida tem que entender, se fosse dessa maneira. É assim, ó, e o Luan, por exemplo, certamente no chat a galera pergunta, né? Mas por que não rescinde? Porque você não tem grana. O Jerome falou, foi o erro, foram 2 anos de contrato com o Luan? Não, muito mais. O Luan, 4. 4 anos de contrato. O Luan é uma operação de 70 pau, cara. A gente falou Você pagou 30 milhões pro Grêmio, 5 de euros na época dava 30, 4 anos de contrato, ganhando 800 paus. São 52 meses, porque tem o 13º. Eu gosto da história do Corinthians. Dá mais 40. É uma operação de 70 pau em 4 anos, meu amigo. Importante dizer Os caras falam do Pato, mas o Pato trouxe o Jadson. Além de tudo, o Pato foi artilheiro do Corinthians em 2013, campeão da Recopa, não dá para comparar. Mas agora e o Luan, bom que se diga que foi contratação do André Sanches. Sim. Essa ele não pode se livrar, né? 4 anos de contrato, assim, acho que até trazer, tentar, beleza, mas, 4 anos, 800 pau por mês. E assim, por que não rescinde com ele? A lei manda você pagar o que o cara tem direito até o fim do contrato. Então, hoje nós estamos aqui no mês 3. Você pega 9, são 9 meses que estão faltando, vezes 800, 7 mais pau. Mais 13º? Mais 13º, não sei o quê. Rescisão. Aí você vai falar, tá bom, eu rescindo. Você tem aí, Corinthians, 8 milhões agora para me dar? Não tenho. O que o Corinthians prefere? Pagar o parcelado mês a mês. Ou mandasse ele para algum lugar e mesmo assim pagar. Ninguém quer. Sabe uma coisa que o Cascão falou? Uma coisa que o Cascão falou aqui na semana passada, eu acho que a gente estava trocando uma ideia, acabou entrando na história do Luan, ou no dia que... Enfim, o dia exato eu não sei. Que eu fiquei pensando e talvez seja a verdade. O Corinthians não põe o Luan, de repente até inscreve ele na Libertadores, colocou ele para jogar no Paulista, não colocou, mas vai que o Luan desencanta. Vai que o Luan começa a meter gol. Vai que o Luan começa a correr. Aí o Corinthians fica naquele puta dilema. E agora, meu? O cara meteu 4, 5 gols. Meteu um gol. Ou vou te dar um cenário... uma pancada na gaveta contra o Palmeiras. Mas eu vou te dar um cenário negativo. Outro cenário do que você está falando, mas ao contrário. Você entendeu onde eu vou chegar, né? Se ele tem uma lesão grave, quebra a perna, você tem que renovar com ele por 1 ano de novo. Você vai pagar mais 800 pau por 1 ano. Isso aí eu não tinha pensado. Então, o clube, nessa hora, ele fala, não posso correr risco do cara se lesionar. O ponto que eu queria chegar você chega, ele arrebenta, ele se lesiona no aí você tem que renovar o cara. Mas ele não treina com os outros, não tem coletivo. Não, mas ele só treina com... Ele vai todo dia treinar? Supostamente, por isso sim. que o Corinthians você acha que ele vai todo dia dando risada do Corinthians? Sinceramente, eu não sabia disso. Então, quer dizer, se ele se machuca em treino ou em jogo, o Corinthians é obrigado automaticamente por lei a renovar por mais um ano. Se não você toma processo de danos morais e tal, você gasta 800 milhões. Então, não vai jogar nunca. É isso. Você acha que ele vai todo dia dando risada pro treino, não? Se é que ele vai. Então, o clube não fala nada, então sempre eu falo, na teoria, ele tá indo em horários diferentes. Aí tem outra coisa que também a pandemia... Eu vim escutando a Rádio Bandeirantes. Dá o like aí, dos nossos parceiros Pretz, eu tava lá, o Pretz Capriotti, e eles estavam falando justamente sobre esse cerceamento da imprensa, que a pandemia deu uma... Ajudou. Os clubes queriam e já aproveitaram. Quer dizer, hoje em dia, você não vê os caras. Você não sabe de nada que acontece. Você fica refém, por exemplo, quem está na televisão, ao vídeo que o Corinthians manda. Que o Corinthians posta no canal dele. Ele só põe o chute a gol, todos saem gols. O que eles só mandam. tem gol, quer dizer. Só tem gol. Então, assim, o jogador hoje, ele vergonha. não é nem cobrado. Sim. Ele, você viu, não transmitiu os 2 jogos treino? Não, porque vai expor os caras. Os caras jogam no Corinthians, um clube popular. Você não vai transmitir. Eu achei um erro absurdo. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu dou uma canetada e falo assim: é o seguinte, ô Lázaro,
ou diretor de futebol, eu sou o presidente. Eu preciso aumentar meu número de inscritos no YouTube. Eu vou transmitir esses 2 jogos treino ao vivo. Os meus patrocinadores vão aparecer na tela. Ah, mas eu não quero. Eu quero que vocês se dane. Isso é uma instituição de milhões. Eu tenho 1,5 milhão no meu inscrito. O Flamengo tem 6 milhões. Eu preciso, no mínimo, de 3 milhões. E esses jogos ao vivo me ajudam. Que o Flamengo passou ao vivo as coisas e eles cresceram. E acabou, velho. Uma vergonha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente tentou até subir um drone lá. Derrubaram? Deram a estilingada? Dá um like, deu problema lá. Uma situação dessa do Luan dentro do clube, o quanto ela afeta o elenco? Nenhuma. Só que se você colocar ele junto com os caras... Aí afeta. Por que você afeta? Eu sou um jogador faço parte dos 30, certo? Certo. Ele não entra em campo há 1 ano. É. Nesse 1 ano eu concentrei 70 vezes, eu fiquei longe da minha família 70 vezes, eu viajei 35 vezes. Tomei pressão em aeroporto, cuspe, minha rede social me xingando. O cara ficou 1 ano em casa, agora você vai simplesmente põe o cara lá no campo. Vem aqui jogar comigo. Peraí, meu amigo. É muito interessante. Eu me ferrei 1 ano para você falou, voltar agora, velho. O meu raciocínio para colocar esse assunto na mesa foi justamente esse. Assim, mano, imagina todo mundo final de semana concentrado e ele lá mandando um zap pro pessoal. E aí, pessoal, como é que tá no hotel? Tô aqui no churrasco do meu cunhado. Sábado de manhã, eles treinaram. Sim. Aí, aeroporto, viagem, o Luan vai para casa. Curtição, pagode, não sei o quê. Tem uma informação... Os caras chegam no aeroporto, confusão, no hotel, confusão, no estádio, confusão. Chega longe da família, deixa os filhos e o cara curtindo. E tem informação, você deve ter essa informação também, mas tem um cara lá de dentro da Band que conhece um vizinho do Luan lá. E diz que tem festa todo dia, meu. E chega a van direto. Quem duvidar, levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Obviamente. Olha, pô, com 800 pila, eu faria igual, velho. 800 pau por mês. Sem pressão, sem encheção de saco. O pior de tudo isso é assim, se você pode avaliar se a postura dele tá correta ou não e tal, mas ele, nesse caso, é o menos culpado, eu acho. Não, ele não tá fazendo nada de errado. O cara, quando ele está pagando para ele treinar. Não, é que é deprimente só, né? Bom, o cara claro. não querer jogar, não querer. Enfim. Que rasgando a carreira. A minha palavra para esse caso é constrangedor. Para ele e para o clube. Para a imagem do clube é bastante constrangedor. Esse cara não pode ir no mercado, cara. Se for no mercado, os caras zoam e xingam ele, cara. Provavelmente. Ele deve ter esse tipo de coisa aí também. Com certeza. Também. Não, assim, a gente fala, mas é muito claro que tem algum problema ali com ele, né? Mas fala de problema psicológico, existe de fato isso? Pode ser que tenha, né? Mande o superchat. Às vezes os caras usam isso pra dar um migué, né? Pode ser também. Mas é que eu nunca vi na minha vida uma situação parecida com essa. Esse caso Só doença mental, sinceramente. É um negócio de cabeça. Saúde mental. Aqui, Dr. Joaquim não, doença mental que eu falo, fisicamente, da saúde mental. Que fisicamente o Luan nunca teve nenhum problema. Disseram que um problema na planta do pé, que ele talvez tivesse. Mas isso é fascite plantada lá no... Inclusive tem essa entrevista do Joaquim Grava aí no Alambrado Alvinegro, pedi pra galera se inscrever. A gente perguntou pro Dr. Joaquim e o Luan, né? E ele falou, cara, é uma questão muito mais de cabeça do que o Vitor Pereira, por exemplo, ele chegava a treinar quando ele não queria ir pro jogo e falava que não ia pro jogo. Ele não queria ir pro jogo. Na hora de sair a relação, fala, mentira que eu não vou pro jogo. Aí. Entendeu? Não dá justa causa isso? Então, eu fico me perguntando, a gente também é leigo nessa parte aí, né, de direito, não sei o que tal, direito trabalhista, não sei, cara. Perguntar pro advogado do Corinthians. Poderia ser, talvez, mas aí ele pode alegar ele pode alegar problema. Ele pode alegar problema psicológico, ele pode virar uma briga na justiça. Ele falou, quer saber, eu vou pagar 800 pau por mês, do que não tenho 8 pau para pagar, numa pancada só, que a lei manda, então eu vou pagando 800. Parabéns, Andrés. Parabéns. Essa daí é brincadeira. Bom, tem muita gente tá chegando aqui perto dos 45 minutos, que é o tempo que a gente faz nossa resenha aqui no... Mais de 1.000 simultâneos, hein? Mais, agora 1.100 pessoas simultaneamente assistindo a gente. Muito obrigado, rapaziada, ligada aqui no meu timão. Lembrando que aqui embaixo na descrição, vai aqui na descrição, aqui embaixo, tem o link do Alambrado Alvinegro. Se inscreva no Alambrado. Nós entrevistamos na quinta passada o Marcelinho Carioca. Quinta-feira agora, no Alambrado Alvinegro, você vai entrevista com o Oscar Schmidt, o mão Schmidt, que tá também colando aqui no Alambrado. Que é Corinthians. Que jogou no Corinthians. Zé Maria vem aqui também em breve no Alambrado. O Badawi, do CPM 22, vem aqui também. Manja muito. O Badawi, eu lembro de encontrar o Badawi na porta da Bombonera. Eu te encontrei também na porta da Bombonera, Corinthians e Boca, em 2012. E o Badawi tomou tudo e mais um pouco ali na porta da Bombonera. E eu também, eu admito, quase fiquei no bafômetro, inclusive, porque tem bafômetro, sabia disso?
Para você entrar na Bomboneira? No Paraguai não há nada parecido. No Paraguai, teve o Corinthians e Cerro em 2010, mais de 300 corintianos não assistiram o jogo. Não tem conversa. Não tem. Todo mundo passa. Tomou um goró, tomou, você não entra no estádio. E acabou. Não tem conversa. Na Bomboneira eu entrei por uma... No Paraguai... Aquela Libertadores de 2012 a gente não entra, não. Lembra nenhum jogo. Lembra a garrafinha aqui? Nossa, nenhum jogo a gente entrava. Não, porque na Bomboneira eu não me entrar, fazer o bafômetro, você não pode ir. Mas eu saí, os caras falaram assim, não, vai na outra fila, que na outra fila não tem bafômetro. E eu fui e entrei. Bom, rapaziada, a resenha tá muito boa. Você ia repetindo o bafômetro? Você não ia dar certo? Não, eu tomei uma cerveja só, né? Uma? Um minuto antes do jogo. Não é uma dúzia, né? Eu tomei uma, aquela que você tá entrando, você toma ela rapidinho para matar a cerveja. Muita gente assistindo, mais de 1.100 pessoas simultâneas aqui, Vessone. Muito por conta também da tua presença conosco aqui, você que é um monstro do meu timão. Grande Zeca, o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Pô, já tem que acabar já, mano? Fala do Neto um pouquinho aí, como é que tá? Tá tudo certo? Olha a bola. O hino, ó. Na verdade é assim, ó, a gente tava até, hoje a gente fez um programa básico. Todo mundo, quando encontra o Cascão, se eu tô com ele, pô, e como é que é o craque Neto? A galera quer saber. A gente fez até o programa baseado... É a 1000 perguntas que eu escuto por dia também. A gente fez Você participa muito do Donos também, né? Galera, não muito, mas eu vou vir e mexe. Hoje a gente fez um programa baseado e pouca gente questionou polêmico o gol do Endrick, cara. O gol do Endrick passou batido. Mas tava legal. Eu vi não, mano. Não, tudo legal. Bem, mas eu até acho que tava legal. Foi muito rápido. Mas foi muito rápido. Eles decidiram muito rápido. A televisão demorou 5 minutos para colocar o lance frisado. Se é o Corinthians, o dólar vai para 9,80. É drone. Drone. Tem 720 câmeras. Não, é outra coisa, ele pega muito. É um baita de um goleiro. Tá numa fase melhor que a do Cássio. Mas se o Cássio não sai na bola como o Everton não saiu, e se no segundo tempo ele sai do gol daquele jeito, e o cara da Água Santa chapela ele, eu acho que o Cássio não podia nem mais sair na rua, né? Então, quer dizer, o Neto ficou meio louco com isso daí, porque o Veloso dá aquela defendida no Parmeira, né? E o Neto fica indignado. O Neto já aconteceu assim, segunda-feira, 00:30. Aí toca o meu celular. Craque Neto. 00:30, segunda-feira. Alguma coisa. Fala aí, craque. Vessone, e o Corinthians, Vessone? Pra desabafar, velho. Segunda-feira, 00:30, pra xingar alguém. Não falar do nada do Corinthians. E lembrando de um fato importante que você também, obviamente, lembrou no meu timão, que é o seguinte, nas suas mídias sociais, que com a derrota do Palmeiras na final, o Corinthians se... o último, né? Campeão paulista invicto em 2009. O último foi em 2009. Né? 2009. Exatamente. É o único do século, né? Inclusive. É uma coisa legal, até para de repente, eu tentei entender, mas eu não entendi, porque é uma... Mas não consegui. Que é a questão da vaga do Corinthians na Copa do Brasil do ano que vem. Eu não entendi mais nada, mudou tudo. Você sabe como é que... Você sabe explicar isso aí, não? É assim, pelo Paulista não foi. Mas nunca teve isso. Mudou. De não ir pelo Paulista. Mudou. Teve lá no comecinho, assim, né? Só lá, que era campeão e vice. Como estava esse papo de acabar os estaduais, e a CBF, voto 3, cada presidente de federação tem o voto 3, é mais forte do que... A Federação do Piauí, o voto dela é mais forte do que o do Corinthians e do Flamengo. Para que ela pudesse dar poder aos estaduais, ela falou, ok, vocês estão com esse papinho de querer acabar? A Copa do Brasil, a vaga agora é pelo estadual, tem que conseguir, não é mais pelo nosso ranking. São 5 vagas, né? Então, o Campeonato Paulista são 5 vagas. E o Corinthians terminou em 7º campeonato. Parabéns. Aquela eliminação ridícula para o Ituano. E o Ituano, que foi entre os 4, apesar de 12 pontos, a pontuação ridícula, os 4 se garantiram. Tinha que estar. E aí o Corinthians ainda ficou atrás do São Paulo e do São Bernardo. Então ele ficou fora. E aí agora da vaga no Brasileirão. Agora ele tem que ou ir para a Libertadores, seja até em 8º, não interessa. Todo mundo que vai para a Libertadores está na Copa do Brasil. Ou ele vai ter ir pela própria Copa do Brasil, como campeão da Copa do Brasil, ou ele ir com o Palmeiras indo para a Libertadores e mais o São Paulo. Por quê? Os dois vão pela Libertadores e abre a do Paulista. Ou de repente o Palmeiras Red Bull, ganhar a Copa do Brasil. Isso, ou ganhar, ou enfim, aí dependendo também de outros. Então isso pode acontecer. Mas posso falar, se nada disso acontecer, os caras dão um jeitinho. Não sei, hein? Acho que não. Já se fala aí, por exemplo, o Inter, por exemplo, não foi para a final do Gaúcho. O Inter vai ter que conseguir também. Então é muita gente que é para você dar coisinha. Os caras dão um jeitinho para todo mundo. Eu acredito em tudo. Vindo da CBF, eu acredito em absolutamente Mas foi isso. Alterou tudo do ano passado para cá para fortalecer os estaduais. Se for para a Copa do Brasil, aí é uma vergonha. Aí seria um negócio. Cara, aí a vergonha é maior do que perder. Não, porque aí você está falando que o time não vai ficar entre os 8 do brasileiro, por exemplo. Entendeu?
Pois é. Eu não acho impossível, não. Você acha impossível? Com esse investimento que faz, de 20 pau quase por mês. O Corinthians contratou o Barleta, o Romero e o Bidu. Não, mas peraí, você tem Renato Augusto, você tem uma folha de 18 pau. É a terceira maior folha do Brasil. É a terceira maior folha do país. Se você não ficar entre os 8, é brincadeira. Como é que pode você ter a terceira maior folha do país? Ah, pô, é brincadeira. E não ter um elenco... Qual time é melhor hoje, o Corinthians ou o Grêmio, por exemplo? Eu não sei, o Grêmio eu tenho dúvida, tá vindo da Série B, a gente não tem parâmetro, velho. Quem chegaria, tipo, mais mas não dá para saber, o parâmetro do Grêmio tá baixo, o muro deles tá baixo, eles não jogam nem a Série A faz um ano. Não dá para saber como eles vão se comportar, sinceramente. Porque esse campeonato tem times mais de camisa, então, né? O Corinthians ou o Inter? O Inter foi eliminado, aí não chegou nem... Mas é duro falar, né? Porque a gente tem que ver o elenco, talvez seja o comportamento. Eu acho o Mano um técnico muito melhor que o Lázaro. Sim, então talvez seja o Brasileirão dos pontos corridos, com exceção ao Cuiabá, e aí o próprio Cuiabá sabe que ele é muito menor do que todos os outros 19 times que estão disputando a Série A. O Goiás também. Mas o Goiás é grande. O Goiás, desde que, eu sou criança, o Goiás está no álbum de figurinha da primeira divisão. Sabe quando você percebe que a base do Corinthians não é bem feita? Quando você vê um time como o Fluminense, um monte de jogador desconhecido assim da grande mídia, fazendo uma baita campanha, em sua maioria com moleques da base. Mas o Marcelo não vai nem jogar. Os moleques da base, você pegar um monte de craque do Flamengo hoje, saiu da base do Fluminense também. Os dois fizeram o Ayrton Lucas e o Pedro fizeram o gol, os dois na base do Fluminense. E o Gerson também, né? Então você pega a base do Corinthians. Quem que o Corinthians vende? O cara pica que o Corinthians vendeu da base nos últimos anos. Pra gente fazer numa outra resenha, isso aí do Corinthians nunca... Você pega, por exemplo, a Portuguesa. A Portuguesa vendeu o Rodrigo Fábio para o Real Madrid. Eu lembro um cara do Corinthians que o Corinthians tenha vendido direto para um time forte da Europa. Assim, ó, o último, praticamente, o Edu Gaspar. Assim, o Edu foi para o Arsenal e o Paulinho foi para o Tottenham. Aí, mas são muito poucos. Normalmente ele vai para o segundo, terceiro escalão. O que adianta ser um maior vencedor de copinha? Você tem que formar jogador bom. Aí o Pedrinho é a maior venda da história, né? 18 só de euros pro Benfica. Ele vai pro Shakhtar. Isso, é. Então o Corinthians sempre realmente... uma pontezinha. E assim, é engraçado. O Corinthians normalmente, isso é papo para muito mais tempo, mas enfim, ele revela muito mais defensores ao longo da sua história. Ele quase não revela do meio para frente, assim, caras mais craques e tal. Mas zagueiro, lateral, só de lateral esquerdo. Mas fala um zagueiro pica aí que o Corinthians revelou. O Marquinhos vai pro Roma, né? Vai pra Roma. Virou pica, não era, né? Mas que normalmente o cara que é do setor defensivo, é difícil ele ser vendido por uma grana alta. Mas é uma questão... Ele valoriza lá. Mas é uma questão de escola também, eu acho, sabe? O Corinthians tem uma escola mais defensiva ao longo da sua história. Então ele não vai revelar. O Santos, cara, põe um monte de moleque, caras abertos, atacante, vai revelar 200 e vai ser 300 moleque revelados. E também tem a questão Só que eles não revelam um zagueiro. Alguém lembra de um zagueiro da base do Santos? Ninguém quase lembra. Quando o Real Madrid vai contratar, por exemplo, mas... o Rodrigo... Ele olha e fala assim, poxa, o Santos já revelou o Neymar. É isso, faz sentido. Já contratou, por exemplo, o Ângelo. Agora é capaz do Ângelo ir por uma bala. O mesmo que foi o Alex fez sucesso. Do Juventus. Não, mas é da base do Santos. Veio do Juventus, amor. Não, pode ter sido revelado no Juventus no comecinho, mas ele foi para a base assim. Do Santos. Então, por exemplo, aquele agora tá na Juventus, lá o menino também, né, que era da base do Santos, que foi na Juventus, agora que se machucou. Que é bom pra caramba, fez a final da Libertadores de 2020. Caio Jorge, o atacante. Caio Jorge, então, que nem jogou, você percebe? Nem jogou pela Juve. Então, eu acho que tem um pouco característica nesse sentido, né? E o Corinthians ele não consegue. É o que eu estava dizendo em relação aos mas empresários. Não tem muito também do Corinthians ter feito a base um balcão de negócio? Sim, historicamente. Claro, então vende o cara antes do cara estourar. Isso acontece também. E assim, aí tem gente que certamente vai defender assim. Pô, mas vocês falam como se não revelasse ninguém. Hoje no time profissional tem os jogadores. É o que a gente fala. É o que eu falei no começo. Tem 3 mil crianças amanhã, 7 da manhã. Você não vai tirar um jogador de 3 mil, gente? O Corinthians não consegue revelar ninguém, cara. Se for... Não, mas aí tá, ele revela da várzea, nível que não... Não, mas não sei se mas revela... Mas por que o nível não... Porque os caras que estão lá não... Por exemplo, você vê hoje o Palmeiras, o Endrick tem 16 anos, parece que ele tem 30 de corpo. Aí sobra o Gabriel Pereira, magrinho. O Gabriel Pereira... Ele tá no New York City lá, né? Ou seja, você vê que até fisicamente tem um jogo, tem uma foto... Tem o Matheus Pereira agora, né? Mas o Matheus Pereira não é... Esse Matheus Pereira que todo mundo quer, não é o Matheus Pereira que Matheus Araújo. É outro que é magrinho. Isso. Mas assim, tem uma foto histórica... Aquele Matheus todo mundo quer, que é o Matheus Pereira, né? Que não é aquele Matheus Pereira canutinho que comemorava assim. Não é. Então, assim, você percebe que falta uma parte ali, de parte física e tal. Tem uma foto de 2017, Corinthians, São Paulo, Morumbi.
O Júnior Tavares, lateral esquerdo, marcando o Pedrinho do Corinthians. Parece o pai com o filho. Os dois são base. Aquele jogo do Rodriguinho, deve ser o jogo do Rodriguinho, né? A base é a mesma. A mesma idade. De um forte fisicamente, porque a base do São Paulo trouxe o Júnior Tavares para ser. Mas aí também, eu entendo o que você está falando, mas aí também são posições diferentes. Mas aí que tá, mas peraí, não dá para ser tanta diferença. O que aconteceu com o Pedrinho? 17, 18, 19, 20, até ele ir embora em 20, ele ganhou 5, 6 quilos de massa e ele vai embora já muito mais forte. O profissional deu aquilo. Vou dar um exemplo, então, em cima do que você está falando. Um cara ganhou massa muscular e você vê ele jogando hoje, fez gol até na final da Olimpíada. Era no Corinthians, quando é o Malcom. Sim. O Malcom saiu do Corinthians, ele era magrinho, fininho e tal, mas ele foi não sei se ele foi pro Zenit direto. Ele foi pro Bordeaux da França, depois Barcelona. É um trator hoje. O moleque é um trator. Então, tá aí, o cara que revelou, falta trabalho, assim, sinceramente. Mas não é o pica que a gente tá falando, né? É que você tá falando de um cara muito extra classe. Uma extra classe. Fala um. Não é possível. Por isso revelou Rivelino. Se fala do Riva e é verdade. Mas que foi pra fora. O Riva o Riva é da base do Corinthians, mas é outra época. É que você tá pedindo desse nível mais. É que ele tá pedindo mais que Viola, entendeu? Você tá pedindo tipo o Neymar. O Neymar o Neymar do Corinthians é o Rivelino. É isso. O Neymar do Corinthians é o Rivelino. Só o Rivelino. Sim, depois de 40 anos não surgiu mais ninguém. Mas o Neymar do Santos é o Neymar. Eles também não tem ninguém que isso. Eles tiveram o Diego, o Robinho. Pelé, só o Pelé, né? Eles tiveram o Pelé não conta. Eles tiveram o Diego, o Robinho. Eles tiveram Não, tiveram muitos extra classe, assim. O Alex, zagueiro que eu citei aqui, o cara jogou no Chelsea, jogou na Europa. E o do Corinthians é menos. O Corinthians não tem um Alex que jogou, sabe? Eles não têm o Renato volante. Mas é assim, é que o meu nível, a minha intenção de base, o que eu acho que a base serve é diferente do que você pensa. Eu não me importo do Corinthians não revelar esses caras. Desde que revele pro time principal. Porque para mim é o seguinte, a base ela tem que servir para você não gastar dinheiro com o pé de rato. É isso. Para que eu vou gastar 10 milhões de reais com o Richard, que é aquele volante ruim que tá no Cruzeiro, se eu posso revelar o Matheus Araújo e não vou gastar em nada com o Matheus. Então, concordo, se ele, o Duqueiroz, ele vai me trazer alguma coisa, os mesmos defeitos do Richard, mas tá bom, ele foi lá e é o Duqueiroz e eu não gastei nada. Concordo. A base para mim é isso. Se eu não precisar gastar dinheiro com bobagem, com jogador ruim, para mim tá paga a base. Tipo, o Corinthians pagou 6 milhões no Barleta, que eu acho que é uma aposta bacana. Reais, né? Reais. Mas deveria ter um meia. Poderia ter um Barleta para ele também saindo. Aqui o porque se você fala, o Eduardo Pessoa Rosa fala do William. O Lázaro também. Que adianta, o Santos soltou esse monte de gente aí, olha onde o Santos está hoje. Isso não significa nada. Pois é, mas aí é uma péssima gestão. O Riva Neves fala, o William é do nível que o Santos técnico do Robinho. O William é bem lembrado. O William é bem... É que eu não tava aqui, ó. É que a gente tá com a cabeça agora do William, o Lázaro, que foi embora. Renan, é verdade. Agora se ele não tivesse voltado pro Corinthians, estaria com o William na cabeça muito. A gente tá chegando aqui a 1 hora de live, que, enfim, muita gente mandando mensagem. Francisco, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Aqui na transmissão embaixo, na descrição da nossa transmissão no Meu Timão, tem o link do Alambrado Alvinegro. A gente recebeu o Marcelinho Carioca na última quinta-feira. Quinta-feira agora tem o Oscar Schmidt. Acho que tem mais de quase 40 Papo Fiel lá, entrevista com um monte de gente legal. Chicão, Dinei, lembra aí? Chicão, Dinei. Fabinho, Basílio, Alex. O Alex Meia. O Alex é boa resenha. Pô, resenha boa. Chicão, eu já falei. O Dr. Joaquim Grava. Enfim, muita gente legal participou com a gente aqui. Tentar falar o nome de uma galera que tá participando. Dê o seu like também na transmissão aqui. O Tupanzinho. Grande Tupã. Talismã de 90. Célio Silva, o Celião, Canhão do Parque também. Do time de 95, Ronaldo ainda não veio. André Santos não sei onde tá. Veio. O Henricão tá no Sul, Silvinho tá dirigindo a Albânia. Zé Elias já veio. Bernardão já veio. Bernardão, o Souza, não sei onde tá o Souza. É presidente do América do Rio Grande do Norte. Acho que ele é presidente. O Souza é bom de resenha, cara. O Souza é bom. Marcelinho, o Marques, eu falei com o Marques tá sempre em trânsito. O Viola não fala com ninguém. Viola. Mas um dia, a gente tá falando de base, aquele time do Corinthians de 95 que eu escalei aqui agora. É muito molecada. São 6 caras da base do Corinthians. Ronaldo, André Santos, Silvinho, Zé Elias, Marques e Viola. 6 caras da base. Então é isso que falta, né? Mas não tinha nenhum craque supra-sul, mas todos bons jogadores que resolve a vida. É isso, realmente tem que... Eu fiquei curioso disso que ele falou, que o Corinthians nunca vendeu um cara pro Real Madrid, nunca vendeu. Agora, se revelar os caras pro time principal, tá ótimo, é o que a gente precisa. O cara passar 2, 3 anos, ajudar ali. Por exemplo, o Pedrinho. Esquece que, aliás, é a maior venda da história, 18 milhões de euros, 120 milhões de reais.
Cara, ele foi embora com mais de 100 jogos, 4 títulos pelo clube, não entregou ali, não tá bem entregue a coisa, 4 títulos, ajudou, pô, fez a sua história, ainda vendeu 120 pau, cara, eu achei que foi Mas é que esses jogadores da base, como o Pedrinho, assim, a hora que ele vai embora, dá um aperto no coração, né? Quando o cara é bom, né? Quando o cara é bom, dá mesmo. Você vê, o Duqueiroz foi envolvido na negociação do Yuri aí, ninguém nem tá sentindo falta dele ali, né? Mas ele tá sendo já um pouco escanteado porque ele vai embora. Justamente. Se eu sou treinador, vou fazer um pedido que o Renan Pereira, um abraço pra você, ele tá pedindo, pelo amor de Deus, arrume a bandeira do Coringão. Puxa mais pra cá. Opa. Não, mas a gente deixa ela meio de esquerda mesmo. Mas tá tudo certo. É proposital, tá, Renan? Um abraço pra você. Então, mandar um abraço pra rapaziada aqui que tá participando. Assim, ó, deixa assim. Edinã Almeida, Felipe Lima, Renan Pereira, fizemos o que você pediu aqui, um grande abraço. Então agora você deve ir lá aqui na descrição e se inscreva na Alambrado Alvinegro, todos vocês aí, ó. O Ariel Teles, o Henrique Santos, o Edinã, mais de 1.100 pessoas simultaneamente aqui na nossa live. Bombando. Muito obrigado pela presença aqui do Vessone, grande Vessa, obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente, valeu. Valeu, Cascão, top do Corinthians. Tamo junto. Valeu, Zeca, é nóis. Então é isso aí, rapaziada. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite. Às quintas também, às 9 horas. A gente está ao vivo aqui no Meu Timão. E você também acompanha essa nossa resenha aqui, que a gente acabou de trocar uma ideia. Você agora, a partir de agora, você pode ir no Alambrado. E essa resenha vai ter um cenáriozinho novo, novidade. Vai ter um cenário novo. Viu, Bessonão? Vamos sentar aqui numas mesinhas diferenciadas. Botar uns banquinhos. Tomar uns negocinhos diferentes. Vamos fazer um negócio diferente. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado por todo mundo que está seguindo a gente aí. Valeu, Vessa. Valeu, Cascão. Valeu. Nóis. Tamo junto. Valeu, Zeca. Tamo junto. Quinta-feira tem mais. Quinta tem Oscar Schmidt aqui na Alambrado. É nóis. Tchau. Deixa eu desligar o...